vamos lá. O capítulo tem como título Um Troféu Valioso. E aí a ideia que a autora vai trabalhar é como essa mulher ela pode ser um troféu valioso na vida do marido dela. Pensando como uma mulher solteira, né? Como ela pode ser um troféu valioso na sua própria vida, né, financeira. E o subtítulo desse capítulo é Sua Contribuição, ou seja, como ela pode contribuir dentro do lar dela, na esfera de atuação dela, para que ela possa ter rendimentos, né? Não fique somente naquela escassez que, vez por outra, nós passamos, né? Porque nós estamos em um mundo caído, convivendo com pessoas caídas, em relacionamentos caídos. Então, nós vamos passar por falta de ganho. Nós podemos passar. Dentro de uma família, o marido ele pode passar um período sem ter condições de suprir a casa, né? E a gente vai precisar ajudá-lo, né? Às vezes, numa família, você pode ser o único da família que tem uma renda fixa, né? O único da família que tem condições de sustentar ou de assumir algum trabalho, né? Alguma conta que tem para pagar. Então, é sempre exigido de nós, né? Que a gente possa usar de sabedoria com o dinheiro, né? E a mulher virtuosa, vamos lá para Provérbios capítulo 31, versículo 11, que fala, né? E não haverá falta de ganho, né? Quando a mulher virtuosa ela está trabalhando, né? Ela é zelosa, ela observa a vida dela no que tange também ao ganho, né? Ao sustento, não haverá falta de ganho, ou seja, não é que não haverá falta de riqueza. A palavra de Deus não promete riqueza em canto nenhum, né? A não ser porque que riqueza espiritual, né? Mas a ideia aqui é não haverá falta de ganho, ou seja, o que se tem, o que é necessário vai ser suprido, né? Pela força, pela coragem, pela capacitação de Deus, em primeiro lugar, claro, né? Mas pela força e pela coragem dessa mulher virtuosa, né? Então, primeiro, podemos contribuir com as finanças de casa, mesmo sem ter renda externa, ou seja, mesmo que você não trabalhe fora de casa, mas você pode muito contribuir com a renda da sua família, para que aquele valor que o seu marido tem para gastar tal coisa, para pagar aquilo, realmente dê para fazer todas essas coisas, né, até o final do mês. Então, a ideia aqui é como você pode prolongar o seu dinheiro e como você pode não adquirir mais despesas, né, ou não adquirir mais contas a pagar, né, a serem feitas. Então, os homens, eles podem ter sucesso em seu desempenho como provedores. Os homens, eles podem ter sucesso, né? E se eles trabalharem, por exemplo. Então, a autora, ela vai falar que os homens do passado, eles conseguiam dinheiro a mais, além do trabalho deles, quando eles tinham, por exemplo, um espólio de guerra. Então, ele ia lá, ele participava da guerra, ele ganhava, ele sobrevivia, né? Porque tinha isso, o homem tinha que sobreviver à guerra, né? Ele tinha que fazer parte dos que venciam, né? Dos vencedores. E ele tinha esses espólios de guerra. Então, nesses momentos, a família conseguia dar uma guinada financeira. Ou outro caso era quando o marido ele tinha que fazer grandes viagens, então nessas grandes viagens ele tinha esse dinheiro a mais. Ou então tinha homens que usurpavam, que roubavam, então ele conseguia um dinheiro a mais, né? E um terceiro fator, né, que contribuía no passado para que os homens, para que a família aumentasse, né, a sua renda, era quando a mulher era virtuosa, né, nessa área das finanças, ou seja, é quando ela tinha condições de fazer com que o que ela tinha rendesse. É aquela pessoa, por exemplo, que tem uma barra de sabão, mas uma barra de sabão com uma pessoa desatenta, ela pode durar uma semana, né? Mas uma barra de sabão com uma pessoa que é atenta, né, nessa área, usa com sabedoria aquele sabão, aquela simples barrinha de sabão, ela pode durar mais de uma semana, né? Então, assim, a autora ela vai nos chamar a atenção para que nós possamos ser mulheres que não são simplesmente econômicas por ser econômicas, mas elas são mulheres que sabem usar como que estão usando para com
alguém que é superior a elas, como se estivesse cuidando de algo para um Deus que tá vendo, né? Que tá olhando as obras dela, que tá observando aquilo que ela faz. Então, lá na página 51, eu queria citar para vocês um trechozinho, né, da página 51. Olha só, falando sobre isso, né? A mulher que é bela aos olhos de Deus sabe que, quando ajuda o marido a controlar as finanças da casa, não haverá falta de ganho. Ela não quer que lhe falte nada, mas também não quer que ele seja forçado a deixar a esposa e os filhos ou o lar para ir à guerra, por exemplo, a fim de trazer para casa os espólios de servidão para pagar dívidas ou aumentar sua riqueza pessoal. Certamente ela não quer que ele seja tentado a ganhar dinheiro por meios ilícitos. Portanto, o que é que ela faz? Ela prefere dar tudo de si, sua inteligência, sua força, para trabalhar e se esforçar a fim de que seu marido não tenha falta de ganho. É fácil ver que ela é o ganho, a riqueza e o troféu valioso de seu esposo, né? Então aqui a autora ela vai chamar a nossa atenção para dizer assim, olha, a mulher que é segundo o coração de Deus, a mulher que é temente a Deus, ela que é sábia no seu proceder com relação ao dinheiro, ela não faz gastos, por exemplo, desnecessários. Ela observa o que ela vai comprar e ela usa muito bem aquilo que ela tem na casa dela. Então, ou seja, ela é uma mulher sábia no usufruto desse dinheiro, dessas finanças. Ou seja, ela é uma guerreira. Ela é aquela mulher que ela não fica parada vendo a situação se configurar ou vendo o marido liderar essa parte das finanças sozinho, sem que ela mova nenhum músculo para ajudar. Ela ajuda. Por isso a ideia do auxílio, né? A mulher que ela é serva de Deus, ela é auxiliadora também nesse sentido, né? Não é só auxiliadora no sentido de cuidar das crianças, às vezes de ajudar na renda da casa, né? Mas ela é auxiliadora também no sentido financeiro. Ela auxilia o marido a não ficar sobrecarregado, né? A não controlar como se estivesse guerreando sozinho, né? Então ela tá ali ajudando o marido dela a justamente segurar as finanças da família. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Pode ficar à vontade. Vamos lá então ver a beleza do plano de Deus para a mulher de Provérbios 31, nesse quesito, do quesito na vida financeira, né? Primeiro, o livro de Provérbios, no capítulo 31, fala muito de dinheiro. Vocês já perceberam? Se você não percebeu, comece a observar o livro de Provérbios. Ele fala mais de dinheiro do que a gente imaginava. E aí a autora nos chama a atenção. Por que será, né, que Deus se importa tanto com o que a gente faz com o nosso dinheiro? A gente sabe que o dinheiro ele é a raiz de muitos males, né? Então, se nós administramos bem o nosso dinheiro, se nós fazemos com que o nosso dinheiro ele possa ser bem utilizado de maneira sábia, o que vai acontecer? Nós não vamos ser refém dele, ele vai trabalhar ao nosso favor, né? Então, a ideia é que a mulher de Provérbios 31, ela não é refém do dinheiro, ela não é refém das compras, ela não é refém dos gastos que ela pode fazer, mas ela usa com sabedoria. Então, por que quais são as razões pelas quais, né, Deus se importa tanto com o dinheiro? Primeiro que, quando nós usamos o dinheiro de maneira correta, Deus é glorificado. A palavra de Deus fala, né? E os nossos símbolos de fé falam que o fim principal de todo homem é a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, mesmo a forma como eu uso o meu dinheiro, é para a glória de Deus, né? Então, eu preciso trabalhar como se fosse para Deus. Mas eu vou trabalhar para minha casa, para sustentar minha família, para fazer aquele valor durar. Então, primeira razão para uma mulher se preocupar com as finanças da sua família é que, primeiro, Deus é glorificado através de tudo que nós fazemos. Segundo, seu marido é abençoado. Imaginem, irmãs, se o marido tá lá trabalhando, chega em casa, vai fazer as contas, vai pagar as contas, ele fica preocupado com toda essa logística, se tá gastando muito, se tá gastando pouco, por onde é que o dinheiro tá saindo, né? Por que aquele quilo de feijão não deu para a semana? Então, assim, ele fica preocupado com toda essa área. Imagina como ele vai ficar sobrecarregado, né? Então, seu marido, ele vai ser abençoado se você começar a usar o dinheiro de maneira sábia. É o que a autora fala aqui na página 52, quem tem o livro aí, né?
Terceira razão, seus filhos são beneficiados. Imagine só como é crescer vendo uma mulher que sabe usar o dinheiro com sabedoria. Você cresce já sabendo fazer isso, né? Você vai, talvez não saiba pôr em prática, né? Você não viva de acordo, mas assim, a gente teve o exemplo da nossa mãe, né? Os meninos têm exemplo de uma mulher que sabe usar o dinheiro com sabedoria. Então, veja, os filhos são beneficiados. Eu queria ler a citação, quem está com o livro, na página 52, a autora diz assim sobre esse exemplo que a mulher de Provérbios 31, ela vai dar para os seus filhos. Olha só a citação. Seus filhos passarão a ter um respeito saudável pelo dinheiro, um grande apreço pela administração dos bens da família, além de ser disciplinados com respeito às finanças e de aprender a poupar e a controlar o dinheiro sozinhos. Você os treinará para a vida por meio do exemplo que lhes dará. O Michel até hoje fala de uma pessoa que ele conheceu, uma senhora, né? Que ele conviveu com ela, era da família dele, né? E ele fala que ela conseguiu juntar um dinheiro sozinha, sustentando 3 filhos, ela conseguiu comprar um carrinho para ela, pagando, né, em suaves parcelas, mas, né, a juros, né, mas enfim, tem que comprar assim para a gente poder ter algumas coisas, né, tem que ser assim. Mas ele conta como na casa dela ela usava o sabão. Ele falava que ele prestava atenção nisso, né? Então, assim, veja, nós que somos mulheres, quando a gente usa com sabedoria nossas finanças, aqueles à nossa volta, eles são edificados, né? Os nossos filhos são beneficiados, eles vão aprender sobre a economia doméstica, né? Sobre finanças, através da nossa própria atitude. Quarta razão, seu lar é edificado. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Qual é a ideia de edificar aqui, né? A ideia de você ir construindo. Então, você constrói colocando elementos, você constrói planejando, você constrói se organizando. Então, a gente não pode ter uma vida bagunçada nesse sentido financeiro. A gente precisa se organizar. Faz a listinha do mês, o que eu tenho para pagar, como esse dinheiro ele tem que dar, o que é que eu vou deixar de comprar esse mês, o que é que eu vou economizar aqui para poder ter lá na frente. Então, todas essas coisas, elas são muito importantes e o nosso lar vai sendo edificado. A gente não vai viver naquela instabilidade financeira, né, oriundo da nossa própria administração errada. Porque às vezes a nossa estabilidade financeira pode vir por algo que não depende de nós. Eu não estou falando, a autora não fala com relação a isso, né? Ela fala com relação a edificar o lar, ou seja, coisas que você pode fazer para que a sua renda, para que as suas finanças possam render, né? Possam ser eficazes mesmo no suprimento da família. E última razão, o caráter floresce. A autora vai mostrar que lá a mulher de Provérbios 31, por exemplo, ela tem uma administração tão sábia do dinheiro que isso se tornou uma virtude dela, né? Aí eu quero trazer a citação lá na página 53. A autora diz assim, quando você aprende a viver com pouco dinheiro, quando aprende a dizer não, colhe grandes recompensas. As economias crescem, as despesas diminuem e a conta bancária aumenta. Albanese, é tudo fácil. Não é fácil, é muito difícil, né? Principalmente quando a gente está acostumado a passar cartão de crédito. A realidade da autora ainda era talão de cheque, né? Na época em que ela fez o livro, tem que dar uma reeditada nesse livro aqui. Mas assim, a autora, quando ela escreveu o livro, era talão de cheque. Então a pessoa ia lá, não sabia quanto tinha em conta, emitia o cheque e o cheque voltava. Então era toda uma logística, né? Quem viveu esse período de cheque, né? Sabe que era chato, né? Você escrever o cheque e tal, colocar, depois volta no banco, né? Para estornar o cheque, para resolver o problema. Então, a autora ela vai dizer, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, ela pega e dá um exemplo pra gente de como o marido dela vivia agoniado em casa, com pilhas e pilhas de conta para pagar e planejando e se ajustando. E ela não se envolvia, de maneira alguma ela se envolvia nessa parte da vida do casal, né? Até que chegou um momento que ela parou para pensar e meditar na mulher de Provérbios 31, em como ela... Ah, tá, a senhora viu, né, essa coisa dos cheques, né? Pois é, então, o que acontece? A mulher de Provérbios 31, ela foi uma inspiração para a autora nessa área também financeira. E para a autora,
ela assim começou a se envolver de pouco em pouco nas finanças da família dela, né? Pagava contas, e aí, como ela pagava as contas para o marido dela, ele já não tinha que ir para o banco. Ela sabia quanto tinha em conta, então ela não fazia cheque além daquilo que tinha em conta, então os cheques não voltavam, isso gerava uma série de benefícios. Ela falou que começou a ser muito mais leve o ambiente à noite em casa, né? Quando o marido ia antes fazer as contas e aquela agoniação, ela começou a organizar e ajudá-lo, então eles começaram a ter noites mais tranquilas. Ela fala na página 55, né? O tempo economizado por ele era gasto de outras formas mais produtivas, tanto em sua casa como em seu ministério. Nossas noites em casa tornaram-se mais amenas e nossas manhãs mais tranquilas. A sensação de liberdade foi maravilhosa depois que conseguimos controlar nossas finanças. Então é interessante, a autora fala, né, como o esposo dela, ele pôde ter mais tempo com ela, porque ele não tinha aquele tempo de planejamento, organização, puxa dali, encolhe daqui, não vai dar certo. Tá? Ela começou devagarzinho a se mostrar participativa nessa área da família, né? Então, vamos lá, como é que a autora propõe, né? Como você pode ser bela nessa área da sua vida? Primeiro, assuma a responsabilidade. Naquilo que você pode ajudar, ajude, né? Cuide da contabilidade do seu lar, de pouco em pouco. A mulher não tem noção de nada. Comece pagando conta. Hoje em dia tem um aplicativo no celular. Quem não pode ter o aplicativo, mas tem facilitações, né? A gente pode ter a lotérica, a gente tem aí da próprio banco, mas tem formas de você se planejar para não pagar com atraso, então você não vai ter multa. Então é importante você ter um cronograma. Então a conta de água vai vencer tal dia, a conta de energia, de gás vai vir em tal período, né? O gás vai acabar naquele período, então você não é pega desprevenido. Primeiro, então, assuma essa responsabilidade, né? Naquilo que você pode e naquilo em que o seu marido vai te orientar, né? A participar, né? De que forma você pode participar? E se esforce para aprender a administrar suas finanças, ou seja, não é aquela pessoa, não, eu não sei, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe, né? Não, participe, né? Vá atrás, converse com pessoas que já têm esse domínio. Hoje em dia tem muito aplicativo, né, para você colocar os seus gastos lá e dessa forma você tem uma visão, não, já gastei tudo esse mês, então tenho que me controlar, né? Então essas coisinhas elas vão ajudando. E por último, discuta o assunto com seu marido, pergunte para ele como você pode ajudar. Não vá também tentando reformular a vida de vocês, né, financeira, e acabar fazendo coisas que não ajudam, né? Não vai contribuir com a vida de vocês, vai atrapalhar, né? Ou então fazendo de coisa errada, de forma errada, né? Então, vá de pouco em pouco, né? A autora coloca aqui na 57. Assim que você assumir a responsabilidade que Deus lhe deu, aprenda mais sobre como administrar o dinheiro da casa. Peça a concordância de seu marido sobre suas novas funções. Ele que vai determinar suas funções. E organize se você está prestando uma importante contribuição do seu lar, eu garanto, né? A autora coloca aqui, né? Eu posso ter certeza que isso vai ser muito importante no seu lar. Então, irmãs, a autora ela se preocupa em dar esse apanhado para a gente, mostrar que a vida financeira ela não é dissociada da minha vida com Deus, né? De que a minha vida com Deus ela vai se emaranhar, se embrenhar em todas as minhas esferas de atuação, inclusive na minha vida financeira, né? Então a ideia aqui eu sou o Deus da minha vida financeira. Não, nós temos o nosso Deus, ele é o Deus de todas as áreas da nossa vida, inclusive essa, né? Então o meu dinheiro não é meu dinheiro é do Senhor. É por isso que eu dou o dízimo, porque é aquela ideia, isso aqui nem é meu, é de Deus, né? Aí tirando isso, aí você pensa nas outras coisas. O que é mais prioridade? O que eu posso fazer esse mês? O que eu posso deixar para depois? E anote uma dica, né, que a gente vai estudando de pouco em pouco nessa questão de finanças. O pessoal fala demais. Olha, anote seus gastos, anote tudo que você puder. Tenha lá um bloco fácil em casa para você acabou de voltar da feira, anota. Você ajudou uma pessoa, mesmo anote lá o valor. Por quê? Porque você tem uma noção o que está saindo mais dinheiro, aonde você precisa observar os gastos, né?
Então, assim, a autora ela vai dando dicas e isso nos aponta para outras áreas, né? Que a gente pode, sim, com a graça de Deus, ir se organizando para ajudar o nosso marido e para ensinar nossos filhos, para ser bênção no nosso lar mesmo, né? Esse capítulo é bem curtinho, mas eu quero abrir para vocês poderem comentar o que vocês acharam interessante. Fique à vontade. Oi, Cira. Pode falar. Né? Então, no capítulo 5, a autora ela vai falar como nós precisamos ser uma fonte de bondade no nosso lar. E essa bondade é o contrário, lógico, né, da maldade. E aí ela está baseada no versículo 12 de Provérbios 31. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias. Ou seja, a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia que edifica a sua casa, ela tem uma bondade dentro do coração dela. Não que ela não seja má, porque nós já sabemos que nós somos pecadores, né? Nós somos mulheres pecadoras e nós temos uma corrupção na nossa natureza. Nossa natureza foi corrompida pelo pecado original, né? De Adão e Eva. E nós já nascemos em pecado. Em pecado nossos pais nos conceberam. Mas existe uma bondade produzida pelo Espírito de Deus, inclusive é o fruto do Espírito, né? É uma parte do fruto do Espírito, é a bondade. Então, a autora ela vai nos chamar a ter essa atitude de bondade para com o nosso marido, né? No âmbito do nosso casamento. E essa bondade ela vai envolver alguns passos, né? Que a autora vai colocar. Primeiro, a presença do bem. Lá em Provérbios 31, o versículo 12, ela lhe faz bem. Ou seja, ela vai falar que aqui a mulher de Provérbios 31 e nós, olhando para essa mulher, precisamos crescer fazendo e desenvolver a nossa vida fazendo bem ao nosso marido. E fazer bem seria servir o nosso marido, auxiliar o nosso marido, até um certo ponto, facilitar a vida dele. Isso é exercer bondade, né? E ela ressalta que a bondade que a mulher de Provérbios 31 ela tem para com o seu marido não é que ela não seja uma pecadora. Inclusive, vai ter muitas dificuldades na vida do casal oriundas do pecado. Ou seja, não é que o mal está ausente, não. O mal está presente ali no casamento porque são dois pecadores que disseram sim, né? Lá no altar. Mas a ideia é que a mulher de Provérbios 31 ela vai desenvolver o fruto do Espírito na vida dela, ela vai buscar esse desenvolver, através do Espírito Santo ela vai conseguir isso, né? Nós cremos, e durante a vida inteira, não só um momento, eu tô com vontade agora de ser bondosa com meu marido, aí eu vou lá e sou bondosa. Não podemos dar vazão às nossas emoções, irmãs, né? A gente já tem aprendido isso, que as nossas emoções, elas não ditam o que a gente vai fazer. Por quê? Porque elas são fruto desse pecado que há no nosso coração, né? Essa história de, eu vou fazer tal coisa quando eu tiver vontade, eu vou fazer o prato predileto do meu marido quando ele fizer tudo que eu quero, né? Não é assim, a gente tem que amá-lo e respeitá-lo, mesmo quando a gente não concorda com o que ele está fazendo, mesmo quando ele não nos tratou de uma maneira como ele deveria ter tratado, né? Então, a ideia aqui da autora é que faça o bem a ele, mesmo que na sua mente, naquele momento, ele não mereça o bem. Ou seja, trate ele com... E a melhor forma da gente tratar alguém bem, o nosso marido com bondade, é respeitando ele, né? Ou seja, a ideia da autoridade, né? A autoridade, ela precisa ser respeitada. Então, a autora, ela vai falar de que essa influência que a mulher tem sobre o seu marido, ela dura a vida inteira. Ela não é algo que é só momentâneo, né? É movido pela paixão. No casamento, a paixão ela vai em alguns momentos não existir. Mas o que é que sustenta um casamento? Não é a paixão, não é a emoção. O que sustenta o casamento é a verdade da palavra de Deus, né? Naquele momento que eu tô com raiva do meu marido, que ele me fez alguma coisa, eu preciso parar e dizer assim, peraí, mas como que o evangelho vai me ajudar nesse momento, né? E aí a gente buscar viver a verdade da palavra de Deus. A autora, ela vai dar o exemplo de uma irmã
cujo marido ficou seriamente doente e veio depois a óbito. E essa irmã, ela lia para o marido dela os versículos da palavra de Deus. No momentos de maiores agonias, das dores, ela ia lá e ela lia. E ela não fazia aquilo porque ela era fácil para ela, era muito difícil. Mas ela lembrou o quanto que a palavra de Deus ela era importante. E ela lia para o marido dela. E essa leitura e essas reflexões produziram um livro depois, né? Um livro maravilhoso que infelizmente foi produzido pela editora Betânia. Eu tentei procurar aqui na internet, não consegui achar, mas o nome do livro é Mananciais no Deserto, publicado pela editora Betânia, tá? Da autora é a Charles Coleman, acho que é Coleman o nome. E fala sobre isso, né? Sobre como a mulher ela pode ser bênção na vida do marido no leito da enfermidade, né? Então isso é muito importante a gente observar, porque geralmente no momento de enfermidade a gente usa como um dos últimos recursos a oração e a leitura da palavra de Deus, né? Que bom quando a gente coloca isso em primeiro plano, né? A gente geralmente, a pessoa geralmente procura o quê? Os remédios, os médicos, rapidamente, né? Mas a gente tem que fazer o uso dos dois, né? Claro que intensificar quando os médicos desenganam, só Deus que pode nos ajudar, né? Nesses momentos a gente tem que intensificar mesmo. E aí a autora vai nos dizer como é que a gente pode ser bela, como é que a gente pode exercer bondade. Aí ela fala, cuidado com os inimigos da bondade. Então, quais são os inimigos da bondade? São aquelas coisas que nos afastam da palavra de Deus, né? Ela dá o exemplo, a autora dá o exemplo aqui de Eva, né? Que fez com que Adão, que convidou Adão para pecar junto com ela. As esposas de Salomão que corromperam o coração de Salomão. A esposa de Jó que mandou Jó amaldiçoar a Deus, né? A Rebeca que enganou o marido dela, Isaac, ou seja, como a gente pode exercer a bondade? Como é que a gente pode ser bela no sentido de exercer a bondade? Tomando cuidado com os inimigos da bondade. Enganação, dissimulação, ou seja, seu marido ele não concorda com aquela situação na sua casa. Ele diz que não é para fazer aquilo, aí você pega e faz o quê, né? Às vezes acontece, a mulher diz assim, não, amor, por favor, aí começa a chorar. Aí tem vários níveis, né, de simulação. Ou então de manipulação, né? Aí ela começa, um dos recursos é não falar nada, né? Você para de falar com a pessoa e fica calada, ou seja, você está dizendo para essa pessoa que ela não é significante na sua vida, é a mesma coisa que você está falando, né? Só que no silêncio, né? Fica todo mundo calado, mãe, o papai mandou eu dizer isso aqui, aí você, pois diga isso aí para ele, né? A gente via muito isso, né? Nas pessoas no passado, né? Vai dizer isso aqui pro seu pai. Ele mandou eu dizer isso. A criança era o pombo correio do casal, né? Quando o casal tava brigado. Não é assim que a gente exerce a nossa bondade, né? A gente exerce a nossa bondade através do ensino da palavra de Deus, combatendo esses inimigos da bondade. Então, primeira coisa é combata os inimigos da bondade. E isso, gente, não serve só para o casal, tá? Para as pessoas que são solteiras, eu namoro com meus pais. Você vai ter que exercer a bondade, né? Para com seus irmãos, para com seu pai, a sua mãe, né? Então, tudo isso é aplicado para a nossa vida, não só no âmbito do casamento, né? Segundo, siga o plano de Deus, né? Então, planeje fazer o bem. Então, você sabe que seu marido vai chegar atribulado, ele vai chegar chateado, ou ele está enfrentando um problema grande no trabalho dele. Então, o que é que você faz? Você vai encher ele de problema à medida em que ele chega? Não. Você vai segurar os problemas, vai aguentar ali caladinha até o momento que você possa conversar com ele. Senão você vai acabar dando a ele mais problemas quando ele não está podendo receber problemas naquele momento, né? E aí a autora ela nos põe ABCs da bondade. Então, ela, por exemplo, ela dá alguns conselhinhos, né? Conselhos práticos, né? Acate a liderança de seu marido. Se o marido está te orientando a fazer uma determinada coisa, ouça ele, acate o que ele tem a lhe dizer, né? Não faça como Eva, que pegou a liderança para ela e decidiu e ainda foi lá e estimulou ao erro o próprio marido. Segundo, brinde seu marido com a alegria de um lar feliz. Eu lembro muito, logo quando eu casei, eu li um livro e a autora dizia que a mulher ela é o termômetro da família.
ela consegue, por ela você mede a temperatura do ambiente. E a ideia é, né, que nós podemos esfriar as coisas. Nós sabemos que nós podemos, né? Toda mulher sabe como acalmar o seu marido, como fazer com que pelo menos ele não fique mais e mais estressado, né? Então, dessa forma a gente pode agir. A autora dá vários conceitos, né? Discipline, eduque, instrui seus filhos, né? Para que eles possam ser futuros servos de Deus, exalte o nome de seu marido, né? Faça elogios constantes ao seu marido, grave no coração o desejo de ter um crescimento espiritual constante, habitue-se a demonstrar um comportamento estável, né? Isso aqui é tão difícil, né, minhas irmãs? Assim, no dia a dia, com crianças pequenas, a gente facilmente sai do eixo, né? Mas nós precisamos dizer, não, peraí, eu faço bem para o meu marido. Eu faço bem e não mal todos os dias da minha vida. Então, nesse momento, mesmo eu estressada, eu vou responder o que ele está me perguntando. E vou depois falar para ele, olha, estava acontecendo isso e isso, para ele lhe ajudar também, né? Jamais cobice o que os outros possuem. Contente-se e satisfaça-se com o que o seu marido lhe proporciona. Isso é muito comum no casamento, né? Principalmente entre descrentes. A mulher, ela tá triste e não sabe por quê. Porque ela passa tanto tempo nas redes sociais vendo a vida da amiga lá que tem e vai para Miami, vai para não sei para onde, né? Que acaba que a gente começa a cobiçar o que a outra pessoa tem. Então, se você vê que coisas assim lhe fazem mal, não vá por aí. Se você vê que aquele relacionamento com a amiga, por exemplo, tá te fazendo dar muito valor a uma coisa que você não tem, cuidado, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Ou seja, aquela ideia de você estar se relacionando com pessoas que não estão provocando em você o desejo de crescer na vida com Deus, né? Organize suas ideias e coloque mãos à obra para terminar esse alfabeto de bondade, ela coloca, né? Leia diariamente, né, e pratique. Então a autora ela vai encerrar mostrando que a mulher de Provérbios 31 ela é uma fonte de bondade no seu lar, né? Ela não usa o seu lar e não traz ao seu lar aquele tom de indignação, tá sempre chateada, né? É sempre ignorante. Não, nós precisamos lutar, irmãs. Dá muito trabalho. Principalmente para as sanguíneas e coléricas. Eu acho que as fleumáticas e melancólicas têm mais um pouquinho de facilidade, né? Vocês podem me falar aí depois. Mas as sanguíneas e as coléricas, minha filha, sai da frente que a gente é um trovão, né? Você vê um raio passando, é uma sanguínea. Ou então você vê uma mulher super enérgica, né? Ela é uma colérica. Então isso interfere também, né? O nosso temperamento, a forma como Deus nos criou é também determinante aí se vai ser um pouquinho mais difícil ou um pouquinho mais trabalhoso você lidar com o tema da bondade no seu casamento, na criação dos seus filhos. Eu queria sugerir. Lá eu de novo não peguei o livro na biblioteca, mas eu queria sugerir para vocês um livro. Eu vou mandar lá depois no grupo, tá? O nome do livro é A Lei da Bondade, da nossa irmã em Cristo, Mary Bick, esposa do pastor Joel Bick. Ela escreveu um livro, até agora é o único, infelizmente, é o único traduzido para o português, até onde eu sei. Se vocês souberem, falem aí, se vocês souberem o outro livro dela. Mas é um livro, irmãs, sabe aquele livro que você dá do início ao fim, você vê que a pessoa, ela escreveu e ajeitou e o livro é muito bom. Vale a pena cada página. O nome do livro é A Lei da Bondade. Ela vai falar como você vai ser bondosa. Primeiro ela vai falar o que é a bondade, como você pode praticar a bondade, como a bondade não é algo natural para o ser humano, é algo antinatural. Aí depois ela vai falar como você pode exercer a bondade em várias esferas da sua vida. Como você pode exercer a bondade com seu marido, como você pode ser bondosa. O marido bondoso, o pastor Joel que escreve um capítulo também, o marido bondoso, né? Como o marido pode ser bondoso com a esposa. Muito bom, muito bom. Só pancada. A gente chega todo dolorido de tanto levar pancada, porque eles vão logo com a palavra, né? É só versículo, é só doutrina aplicada ali, muito bacana. E aí ela vai colocar criação de filhos com bondade,
Vai ter um capítulo sobre bullying, então para quem é professora ou para quem é mãe, né? A gente tem os nossos filhos e nossos filhos ou sofrem bullying ou vão ser os que causam bullying. Então tem um capítulo lindo que a gente chora, é muito lindo. Então assim, mães, vale super a pena a gente, mesmo sendo solteira ou casada, estudar sobre a bondade, né? Tem muito material bom aí também produzido sobre a bondade. Uma coisa boa é estudar sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito você tem lá bondade, é uma parte do fruto do Espírito. Então acaba que é uma bênção, né? A gente ler e estudar sobre isso.